Ouça a música, Cíntia. Estamos ao vivo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Ó. Conhece essa música? Não vem falar que não conhece, porque é da sua época. Vai querer dar uma de mocinho pra cima de mim. Você sabe que eu sou mais nova que você, né? Não, eu fiz esse ano 37, graças a Deus. Que ótimo, né? A temperatura tá boa, né? Para a pandemia. A gente espera um pouquinho, o povo vai entrando e vai ouvindo música. Quem não gostar da música, escreve aí, não gostei da música. Dire Straits é muito ruim. Ah, Rodrigo entrou. Oi, amor. Música boa. Fiz isso. Eu não sou muito chegada em rock, essas coisas, mas o Rodrigo gosta bastante, então lá vai para ele. Dedicada. Muito bem. Deu para estar dando para ver a música aí, gente? Olha quanta gente, Nayana, Aline, Rosângela. Eu vou... Rosângela? Rosângela é sua amiga? Ou é aluna nossa? Sua amiga? É. Oi, Rosângela, tudo bem? Vamos lá. Eu vou desligar agora, porque senão eu vou querer ficar ouvindo. Tudo bem aí, gente? Boa noite. Como vão todos? Boa noite. Hoje é mais um prazer estar aí com vocês. Pessoal que a gente está recebendo pessoas só incríveis agora. Então, hoje não vai ser diferente. Hoje a gente está recebendo a Roberta Conte. Ela é psicóloga, mentora em Enneagrama. Ela é autora do livro Detox Sem Botox, Detox na Alma. Não, Sem Botox nas Emoções, acertei? É isso mesmo. Mostra o livro. Vai estar aqui, de cabeceira, né? Então, mostra mais perto da câmera. Ó, que bonito. Eu super recomendo, eu li, é bem legal, é muito gostoso. A Cíntia também dá curso, né? E essa história de Enneagrama, depois, se você puder me falar, porque o negócio é o seguinte, todo mundo que depois, a gente fez uma primeira live no Instagram, sem nenhuma pretensão, era só entre amigas conversando, e aí, de repente, todo mundo querendo saber o que era Enneagrama, quem era a Roberta e tudo mais, e aí me perguntavam que número eu era. E aí eu disse, eu não faço a menor ideia. Uma vergonha, e aí, né? a culpa é de quem? A culpa é de quem? Sua. Essa é a pergunta que não quer calar. De quem que é a culpa? É a sua culpa, porque ele nunca me mandou um testezinho para fazer. Isso porque me fala que sou sua amiga de infância, né? É um absurdo. Tem gente que tem número, né? Então, você aí que está assistindo essa live, muito obrigada pela presença. E se você já sabe qual é o seu número no Enneagrama, escreva aí nos comentários. Só um número, por favor. Incluindo o Flávio Franco, que está aqui no comando dessa live hoje. E aí a gente vai depois fazer uma média de quantas pessoas já sabem qual é o seu número no Enneagrama e vamos fazer uma live falando sobre os perfis de Enneagrama, né? Então, para você que tem interesse, escreve aí seu numerinho. Se não escreverem o numerinho, significa, dona Cíntia, que a gente vai ter que fazer um grupo para você enviar o link. E aí, depois que você enviar o link, a gente vai dar o resultado do Enneagrama, né? Para todo mundo saber, se conhecer e saber do que se trata. Muito bem, brincadeiras feitas para todo mundo começar a entrar. Eu queria dizer que somos aqui o Jurídico Sem Gravata, uma associação de advogados, né, tanto de escritório de advocacia como de departamentos jurídicos, que se uniram, advogados que se uniram para
falar sobre uma gestão jurídica, né, um modo de se tratar o departamento jurídico com o escritório de uma forma desburocratizada, moderna, voltada para o negócio, sem juridiquês, esquecendo doutora, né, esquecendo essas formalidades todas que a gente tem, que acostumou a ver, né, desde da nossa formação. E é uma associação que tem interesse em trazer assuntos diferentes, assuntos novos e não só técnicos. A gente sabe que os soft skills são importantes para qualquer advogado, qualquer pessoa, qualquer profissional, mas a gente tem nosso foco, né, aqui dos advogados, e dentre todos esses assuntos, além do direito, hoje a gente vai falar com a psicóloga Roberta para desvendar um assunto que, no nosso entendimento, tem causado bastante preocupação, que é a ansiedade. Quem já está aqui puder, por favor, se inscrever no canal, a gente agradece. Se inscreve aí no canal, dá inscrição e ativa o sininho, porque quando a gente estiver fazendo live, estiver fazendo qualquer coisa aqui no YouTube, vocês serão avisados. Então, aperta o sininho, aperta o inscrever e vamos aproveitar. Tá bom? Muito obrigada. Cíntia, Roberta, desculpa, gente, aqui é o seguinte, a gente é amiga de infância, e eu chamo ela de Cíntia, mas ela é Roberta, tá? Vamos lá. Daqui a pouco vamos falar de psicóloga, eu vou falar de transtorno de personalidade, a pessoa tem, assim, uma bipolaridade, é Cíntia, Roberta. Dupla personalidade. Desculpa, Cíntia, Roberta, sua apresentação já foi feita, mas eu queria que você comentasse mais alguma coisa que eu deixei passar, e a palavra é sua, porque na outra live puxaram minha orelha falando que eu não deixei você falar, que eu te interrompia muito, mas é porque eu sou ansiosa, como está escrito aí, ansiosa eu, então toca o barco aí. Tá bom. Mas pode interromper, eu acho que as perguntas são sempre muito bem-vindas, né, para a gente poder até saber aonde que a gente pode caminhar. Mas vamos lá, eu sou Roberta, sou psicóloga há 23 anos, sou coach há 12, sou mentora em Enneagrama há 6 anos. E aí você está falando Enneagrama, talvez as pessoas nem conheçam exatamente o que é Enneagrama, então Enneagrama é estudo da personalidade, o que nos ajuda muito na questão da ansiedade. E a gente vai falar sobre isso um pouquinho hoje, né? Então, vamos começar a falar sobre esse tema, que eu acho que toca o coração de todo mundo, principalmente nessa época de pandemia. Mas eu não quero me focar na questão da pandemia, porque a ansiedade, antes da pandemia, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já era previsto que em 2020 seria um mal do século, ansiedade e depressão. Então, eu vou falar um pouquinho de uma parte teórica e técnica, que a Miriam pediu para eu dar uma retomada da live anterior. Falar um pouquinho sobre a questão da patologia. A gente não entende muito bem, porque existe a ansiedade boa, existe a ansiedade que já é patológica. Aí você vai me perguntar, mas Roberta, como é que eu sei o que é uma ansiedade patológica e o que é uma ansiedade saudável? Então, vamos lá. Já deu ansiedade, só de saber já deu ansiedade. Então, pois é. Então, ansiedade patológica é tudo aquilo que começa a prejudicar o meu dia a dia. Tudo aquilo que faz com que eu comece a perder o foco das coisas que eu faço cotidianamente. Então, por exemplo, alguns tipos de patologia. Síndrome do pânico é uma patologia. Você está no meio do seu trabalho, você está dirigindo no carro, de repente você é tomado por uma questão emocional muito forte, o seu batimento cardíaco sobe, você começa a ficar desesperado, tem sudorese, acha que vai infartar. Isso, obviamente, tira da rotina do seu dia a dia. Então, isso já começa a ser uma patologia onde a gente vai entrar com o quê? Medicação e um tratamento psicológico. Uma outro tipo de patologia são os TOCs, o transtorno obsessivo-compulsivo, onde eu começo a repetir alguns padrões de comportamento todos os dias. Isso acaba me atrasando no meu dia a dia, ou seja, eu preciso fechar a porta 15 vezes, eu preciso tomar banho, por exemplo, quando tomo banho, eu entro e saio no banho várias vezes, até que eu encontre um equilíbrio entre o que é saudável na minha cabeça e o que não é
eu posso colocar o talher quando eu estou comendo, ter que colocar o talher na mesa antes da segunda garfada 3 ou 4 vezes. Então, são comportamentos gerados todos, absolutamente todos os comportamentos de ansiedade. Se tá dando umas picotadas no som, tá tudo em ordem aí com a internet, né? Não sei se foi só para mim, mas você tá, então bora. Aqui tá tudo ok. Quer que eu dou uma revisada? Não. Vai, segue o jogo. Então, tudo que me tira de uma vida mais tranquila, ou seja, que eu começo a me preocupar excessivamente com algumas questões, isso são patologias, ou seja, são situações que fazem com que a minha rotina seja atravancada, atrapalhada. Então, o toque, a síndrome do pânico, eu estava falando, né, que todos são produção da minha cabeça, por isso a importância da gente se autoconhecer, por isso a importância de eu saber que eu tenho um dispositivo que é cuidar da minha forma de pensar. Então, é muito válido que você faça uma autoanálise. Então, tem a síndrome do estresse pós-traumático, uma situação que veio de fora para dentro, né? Eu posso ter sido assaltado, uma violência, um abuso sexual, alguma coisa nesse sentido também. Essa é a única que vem de fora para dentro. O resto das ansiedades, as fobias e tudo mais são todos conteúdos internos, por isso a importância do autoconhecimento. Hoje em dia, autoconhecimento, a gente fala muito sobre esse tema, mas eu sempre falo que são muito poucas as pessoas que se autoconhecem. Vamos fazer um exercício, que eu adoro pôr o pessoal para praticar, né? Porque sem prática não existe transformação e a gente nem percebe, fica na teoria, eu falo, será que eu tenho, será que eu não tenho? Então, vamos pensar, se eu pudesse fazer uma pergunta para você agora, identifique 3 sentimentos que você está sentindo neste momento. Você consegue? Precisa escrever? Não precisa. 3 sentimentos que a gente está sentindo no momento, certo? Agora. Então, vai ter pessoas que estão assistindo que vão falar, eu consigo. Tem pessoas que não conseguem nenhum, né? Então, não consegue identificar, ou seja, a gente vai se distanciando, a gente tem vivido uma vida, e isso é um gerador natural de ansiedade, que a gente vai se distanciando da nossa casa. A gente vai se distanciando de quem eu sou exatamente. Então, para a gente começar a pensar no tema, deveríamos saber, assim, de bate-pronto, 3 sentimentos. Você pensa e fala. É o ideal. Essa deveria... Não pensei em nenhum. Né? Obviamente... Tá bom. Obviamente que se a gente tiver mais tempo, a gente pode dar uma respirada, né? Pode usar meditação, a respiração para você entrar em contato com você, porque sair de fora e entrar dentro é um processo também. Mas o ideal, o que é? É que eu, de bate-pronto, consiga identificar pelo menos 2. Eu consiga dar uma respirada profunda e entender, estou ansiosa, estou com medo, estou triste, estou feliz, estou radiante, estou na expectativa de alguma coisa, enfim, né? Mas a gente tem essa dificuldade. Ou seja, quando a gente pensa nisso, vamos pensar de uma forma prática. Se eu te falar, você gosta de situações novas na sua vida? Sim. Você é confortável em situações novas? Tudo que é novo te atrai muito? Sim. E o desconhecido? Médio. E a falta de controle? Não, falta de controle não. Não suporta. Então, essa é uma característica muito ligada à característica das pessoas que têm uma personalidade mais para o 1, mais para o 8, que precisam ter um certo controle, não gostam de novidade, ou podem gostar de novidade, mas essa coisa do controle do novo assusta. E tudo que nos assusta, a gente não quer entrar em contato, a gente quer fugir. Então, se eu não me conheço, o que eu faço? Eu fujo de mim mesmo. E se eu fujo de mim mesma, eu fico mais distante ainda de um controle emocional. E ficando longe do controle emocional, vai me gerar ansiedade. Olha que lindo isso. Eu acho isso fantástico.
Então, quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente acha que é algo muito vago e muito distante de nós. E a gente precisa aproximar essas questões de nós mesmos, né? Então, a ansiedade, ela é muito gerada por uma questão de pensar. A gente é mente, alma, emoções, é o corpo e o social. São os 4 pilares para a gente pensar. A mente é tudo que nos diferencia, nos difere dos animais. Porém, hoje, a gente não tem pensado muito. Tem algumas pessoas que chegam no consultório, quando a gente está fazendo enneagrama, e a pessoa fala, nossa, mas eu passo o dia inteiro pensando. Inclusive, estou chegando em burnout, né? Que é outro mal do século. Olha, eu ouvi tanto nessa pandemia, mas tanto nessa pandemia, o departamento jurídico, os advogados, durante todos esses últimos meses, a gente tem trabalhado num regime de alta velocidade, de alta demanda, e com assuntos muito sérios, né? E o que tem acontecido muito é que a gente tem dormido mal, dormido pouco, trabalhado muito, e muita gente chegando em burnout, muita gente. Então, para que fique claro, né, um pouquinho, para a gente poder esclarecer, porque pode ter pessoas que estão chegando ao burnout e nem saibam, né? Então, o burnout é um esgotamento emocional, né? O que significa a palavra? É quando acaba o combustível, é quando dá pane no motor, ou seja, é quando eu vou entrar em colapso mesmo. Isso é um nível de ansiedade enorme, ou seja, eu estou fazendo além da minha força. E como eu não me autoconheço, eu vou até mais do que o meu limite, né? Porque somado a uma série de coisas, por exemplo, eu não posso dizer não neste momento, porque tem tanta gente perdendo emprego, então eu tenho que dar o meu melhor. Então eu vou além, eu vou fazendo coisas mais para não perder o emprego, para garantir, e eu vou chegando num esgotamento emocional e psíquico enorme. Então eu acabo entrando na ansiedade também. São alguns dos sintomas, tanto é que às vezes é muito confundido com a depressão em si, que a pessoa começa a ficar super cansada, a pessoa pode ter alguma alteração no apetite, obviamente no sono, isso aí é sim ou sim, o seu sono vai ser influenciado, você vai começar a dormir muito pouco, ou vai querer dormir demais. Um nível de ansiedade, ou seja, um desconforto emocional muito grande, de eu não saber exatamente o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer, e em qualquer situação onde eu vou começar uma atividade, eu fico muito ansioso, muito angustiado, às vezes é uma sensação de que eu não vou dar conta. Isso tudo são características de pessoas que podem estar num burnout. Então, é bom a gente ficar atento. E é interessante porque tanto a ansiedade quanto o burnout, o seu comportamento continua normal, né? A gente fica num momento extremamente normal. E você não tem consciência de que está nessas duas situações, né? E é importante a gente ouvir e replicar esses assuntos para a pessoa ter consciência do que está acontecendo com ela. E naquela outra live que a gente fez, eu comentei que em determinada situação, há muitos anos atrás, eu não percebi que eu estava com crise de ansiedade e eu comecei a sentir falta de ar e eu entrava no carro e eu sentia falta de ar e eu fui num cardiologista porque eu estava certa que eu estava infartando, né? E aí os cardiologistas me virou do avesso, fez todos os exames que podia ser feito, e ele disse, você não tem nada. Eu falei, volte para a faculdade estudar, seu incompetente, porque eu estou aqui infartando, não consigo respirar, e você me diz que eu não tenho nada. Aí foi que, com calma, ele foi me explicando que provavelmente eu estava num pico de ansiedade, que então aquilo lá não gera efeito, né? Eu não estava com nenhuma doença física, mas aquilo afetava a minha respiração. Só que eu não sabia absolutamente nada disso, né? Mas como é bom saber e poder falar para os outros que é importante a gente ter isso em mente, que às vezes as doenças psicológicas afetam o nosso físico, né? Sem dúvida. Lembra que eu falei dos 4 pilares, né? A mente, a alma, o corpo e o social. A gente não pode pensar que a gente
vive separado de uma sociedade. E a nossa sociedade hoje vem de uma estrutura muito de especialização. Então, eu sou mente ou eu sou emoção, né? Isso tudo começou lá com René Descartes, né? Quando ele resolve fazer a teoria da mente e do corpo. Aí ele desassocia as duas coisas e a gente, às vezes, acha que a gente é desassociado. O meu corpo funciona longe das minhas emoções, e isso não é verdade. Né? Por Sim. mais racional que eu queira ser, por mais profissional que eu queira ser, não tem jeito. A minha emoção está diretamente ligada ao meu físico e o meu físico às minhas emoções. Eu posso fazer um exercício? Pode. Para a gente ter certeza disso agora, sim. Você vai vivenciar isso e vai falar, nossa, faz sentido o que ela está falando, ela não é louca, né? Às vezes a gente fala, por mais que a gente tente provar na teoria, as pessoas falam, mais ou menos. Pode ser que eu duvide ainda, mas vamos lá. Não, de você eu espero tudo, né? Olha, vamos? Tem coragem? Vai. Vamos lá. Então, quem está aí, senta numa posição confortável. A gente vai fazer um exercício de respiração bem simples e eu vou colocar um ingrediente a mais para a gente poder sentir e perceber o quanto a nossa mente influencia no nosso físico. Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda. Tem tanta gente. Confortavelmente. Inspira pelo nariz, você vai inspirar o máximo que você puder, até encher o pulmão de ar, e depois você vai soltar o ar o máximo que você puder. A gente vai fazer essa respiração 3 vezes, depois você continua com os olhos fechados, e eu vou colocar um ingrediente a mais, tá bom? E você continua tentando respirar. Não precisa ser tão profundo, mas uma respiração consciente. Então, tá bom. Feche seus olhos. Inspira, enche o peito de ar e solta. De novo, inspira. Segura um pouquinho e solta. E mais uma vez, inspira. Segura um pouquinho. E solta. Agora, continua uma respiração profunda, consciente. Eu tenho certeza que você já acalmou algumas coisas aí dentro de você. Mas agora você vai imaginar, tá? A gente vai fazer um exercício imaginativo. Que você vai pegar um limão na sua mão. Você vai pegar uma faca, vai cortar esse limão. E vai pegar o sumo do limão, vai pegar a parte cortada do limão e vai espremer esse limão na sua boca. E aí você vai sentir todo o gosto do limão, a acidez escorrendo pela sua língua, pela sua garganta. Vai sentir o cheiro do limão. E vai deixar ele descer, vai sentir como se ele estivesse descendo no seu estômago. Agora você vai pegar o limão, vai continuar cheirando esse limão. Respira profundo. Solta. E pode colocar o limão e a faca do lado e pode abrir os olhos. O que você sentiu? A boca fica cheia de água, né? Salivar a boca. Tem gente que trava aqui, sente essa parte aqui pegando. Então, aí fica provado como os nossos pensamentos influenciam no nosso corpo. Hoje a neurociência já explica muito das questões químicas, né, do nosso cérebro. Então, a gente já não pode mais falar que as nossas emoções ou os nossos pensamentos não influenciam o nosso físico. Então, nisso a gente começa a perceber, mas realmente o quanto a ansiedade, né, que você teve, a síndrome do pânico, ela é o quê? São pensamentos que geram reações físicas por conta das nossas emoções. Então, é uma mistura dos 3 e que a gente está tão acostumado agora eu vou só pensar, ou agora eu vou só sentir, ou agora eu vou só cuidar do meu corpo, que a gente, às vezes, não consegue fazer a conexão dos 3. Então, a ansiedade, ela está muito ligada a essas 3 questões, né? E aí, tem uma questão aqui, desculpa te interromper.
O Flávio está dizendo o seguinte: tem algum tipo no Eneagrama que ele é mais ansioso do que os outros? Porque, por exemplo, ele é o tipo 2, e me parece, não tenho certeza, que ele é ansioso. Você que conhece Flávio Franco, por favor, diga aí se ele é ansioso ou não. Vai, valendo. Eu acho que todos os tipos no Eneagrama podem ter características de ansiedade diferenciadas. Porque o que acontece no Eneagrama? A gente percebe que cada personalidade ela tem a sua motivação, né? Obviamente que a personalidade, por exemplo, o 1 vai ser super ansioso, porque o 1 é o perfeccionista. E uma pessoa vivendo no perfeccionista, quando ela está nas trevas, ou no ego, que a gente usa o termo no Eneagrama, ou seja, na parte mais negativa do 1, ela vai viver uma ansiedade absurda. O 8, que é controlador, se ele também tiver... A gente fala assim... O 8 também, se ele estiver lá na parte do ego, onde ele precisa controlar todas as situações, a hora que ele perde o controle, ele vai ficar desesperado, né? Então, vai gerar muito mais ansiedade. O 2, a característica dos 2, Franco, também são 2, né? Então, o que é o 2? O 2, ele Você também é 2? Eu sou 2. Eu sou 2. Que dó, eu só tenho amigo 2, gente. Pois é, você está super bem acompanhada. O 2 é o colaborador, né? A nossa ansiedade está e nos pega exatamente quando a gente não consegue agregar muito ao outro, ou quando a gente não consegue ser retribuído no sentido de, eu estou fazendo as coisas, mas eu não sou reconhecido. Aí isso gera uma ansiedade enorme. Então, assim, todas as personalidades têm fatores de ansiedade, só que cada um tem a sua motivação diferente. Por isso é tão importante a gente se conhecer, né? O que vai menos, assim, acho que um traço menos ansioso é o 7, que é o dinâmico. Porque a personalidade dele já faz uma parte, já está ligado nessa questão da ansiedade. 7 eu não serei de jeito nenhum, tá? Deixando não, né? Tá. Então, a ansiedade também, um ponto muito interessante da gente pensar é a questão dessa questão do relógio mesmo, né? Eu tenho um relógio interno que ele corre muito mais rápido que o relógio externo. Então, a minha ansiedade, ela está voltada ao futuro ou ela está voltada ao passado? O excesso de futuro é ansiedade, o excesso de passado é uma ansiedade com angústia. Então, geralmente, a gente está angustiado. Agora, quem está sempre vivendo no futuro é uma pessoa extremamente ansiosa. Então, não é só uma questão, às vezes as pessoas falam, mas ela é uma pessoa muito ativa, faz muitas coisas ao mesmo tempo e tudo mais, mas isso não necessariamente caracteriza uma pessoa ansiosa. Pode ser um 7. O 7 é o dinâmico, por natureza ele vai viver dessa forma, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e não tem nada a ver com ansiedade. Mas a ansiedade faz a gente viver fora do aqui e agora por algum motivo, provavelmente interno ou externo. Ou alguma preocupação que está lá fora, ou eu estou tão angustiada comigo mesma, eu não sei quem eu sou, eu não tenho respostas para mim mesma. Essa casa é algo tão desconhecido que eu preciso ficar fora daqui. Por isso, a gente fala do autoconhecimento. E aí não tem como eu não pensar e não falar e não trazer para a gente pensar e refletir sobre o mito da caverna de Platão. Né? Quando Platão escreve sobre o mito da caverna, o que é? São os escravos aprisionados olhando para uma parede onde as figuras atrás refletiam uma sombra e as pessoas que estavam aprisionadas achavam que a sombra era a realidade. É muito o que a gente vive nos dias de hoje. Né? A gente está aprisionado em nós mesmos, sem conhecimento algum do mundo externo ou de quem nós somos, olhando muitas vezes para as imagens, a sombra refletida na parede, que é muitas redes sociais, mano. E a gente fica se comparando. Isso gera uma ansiedade enorme, sabe? Eu tenho que... Nossa, Mira, cara! Olha o carro que a Mira tem, olha a casa que a Mira tem. E aí eu fico querendo, porque aí, obviamente, a gente entra numa questão do desejo,
né? Todo ser humano tem desejo, só que o externo, de novo, vamos falar do social, o externo direciona o meu desejo para onde ele quer, e muitas vezes eu vou comprando coisas ou fazendo coisas que têm a ver com o que o marketing do mundo está me vendendo, mas que não tem a ver com a minha personalidade, não tem a ver com o que realmente eu quero, né? 2, dependendo de como ele estiver, ele é muito feliz numa casinha de campo com uma vaquinha, tirando o leite da vaca todo dia de manhã. Porque é isso que vai trazer a felicidade para ele, é isso que vai aquietar a alma dele. Né? Já um 3 é diferente. Então, esse autoconhecimento para eu saber o que me faz feliz é o que vai realmente atacar a minha ansiedade. Né? O que vai realmente segurar o que eu realmente Mas, assim, praticamente impossível, né, controlar a ansiedade. Tá, você sabe como eu falo, né, mas você me corrige. Praticamente impossível controlar a ansiedade com bombardeio externo, né, de redes sociais e de padrão de comportamento, de status e situação social. Bombardeio de ansiedade externa em relação ao que vai ser depois de amanhã. E aqui o Felipe está dizendo que ele não gosta desse novo normal, porque não tem nada de normal nisso. Né? Então, o novo normal é para quem, cara pálida? Normal isso que a gente está vivendo? Normal que a gente vai viver pela frente? Então, a sensação que eu tenho é que hoje em dia a gente é pressionado a ser ansioso, né? Então, eu não sei quanto de autoconhecimento se precisa ter, né? Inclusive, usando ferramentas como, por exemplo, essa que você domina, que é o Eneagrama, quanto de autoconhecimento a gente precisa ter para suportar a ansiedade que é imposta hoje. Na minha concepção, hoje a sociedade ela é imposta por todo o ambiente que a gente vive, né? Pelas redes sociais, boas ou ruins, gostemos ou não, elas impõem um padrão de alegria, de felicidade, de riqueza que celebridades vivem, que pessoas muito bem-sucedidas ou não, ou fakes mesmo nas redes sociais, mas, de qualquer maneira, é imposta para a gente essa ansiedade. E aí a gente tem que engolir essa ansiedade, supostamente se autoconhecer, tentar, né, um autoconhecimento, tentar se centrar no aqui e agora e lidar com isso de uma forma um pouco mais saudável. Por isso que o Felipe coloca aí, porque a gente não está passando nada de normal, né? A gente não tem nada de tranquilo no que a gente tem, nem no que a gente imagina que venha a ter, né? Eu acho que, assim, existem 3 ferramentas importantíssimas para isso que você está falando, né? Existe um linguajar dentro da psicologia que a gente chama de contorno. A gente precisa passar um contorno de quem nós somos para não nos contaminar com o mundo, nesse sentido do que você disse, né? Porque, realmente, a gente está o tempo inteiro sendo massacrado mesmo, literalmente. Por isso, essa consciência, pensar, eu quero realmente ter uma casa? Né? Eu quero agradar tantas pessoas, eu quero ter uma casa grande com um carro maravilhoso, para quê? Ou para quem? Então, são reflexões que a gente faz que nos ajuda tanto a baixar o nível de ansiedade. Isso que eu sempre falo, não é um curso de 5 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais que vai fazer você entender ou melhorar ou baixar uma ansiedade. Né? São questões, gente, de verdade, muito simples, que a gente pode fazendo para nós mesmos e ir se respondendo. Sabe? Que valores eu tenho no mundo? Para quem que eu estou vivendo? Essa é uma pergunta básica. Anota aí, põe aí. Vai cair na prova da vida amanhã. Né? Da próxima semana. Prova da vida. Para quem que eu estou vivendo da forma que eu vivo hoje? É para mim? É para minha mãe? É para a família? É para a sociedade? Para quem? Se falar, não, eu estou vivendo do jeito que eu estou vivendo, que eu quero viver, ok. Então, a sociedade já vai baixar e já vai aplacar, assim, posso te dizer, mais de 60%. O fato é que essa pressão externa faz eu querer coisas que eu não quero. Olha que louco. Né? Eu vou contar uma historinha aqui muito interessante. Eu não gosto de rosas vermelhas, não gosto. Né? Não me apresentem nunca com rosas vermelhas, porque eu não gosto de rosas vermelhas. Eu vou te mandar um buquê de colombianas vermelhas.
Eu sou dessas. Eu te devolvo, deixar essa coisa bem florida. E aí, o que aconteceu? Teve uma moda, eu não sei se aqui no Brasil teve, mas eu estava morando fora, e teve uma moda lá fora onde tudo tinha logo de rosas vermelhas. Então, era calça e tinha rosa vermelha, colocado um bordado da rosa vermelha, uma camisa com a rosa vermelha, tudo com rosa vermelha. Eu olhava e falava, nossa, graças a Deus, não vou gastar dinheiro com essa moda esse ano, vai ser uma maravilha, vou aproveitar para guardar dinheiro. Bom, acabou o final do outono, inverno, que tem, né? As modas são feitas por estação, né, lá fora. Então, acabou o outono, que era a moda de outono, não me lembro. Né? Acabou o outono, quando estava no finalzinho, assim, não é que eu fui lá e comprei uma camisa? Uma rosa vermelha? E agora? Agora está na gaveta. Fica lá na gaveta. Você usou? Não usei. Gente, vamos vender na OLX. Cadê a Anaí, nossa amiga? Vamos pôr num brechó aí. Mas é isso, né? O quanto a gente se contamina, porque essa informação ela vai chegando, aí você vê uma amiga, aí você vê a fulana, aí você vê a ciclana. Quando você vê, eu falei, gente, eu vou guardar essa camisa para eu lembrar como a gente é fácil de ser corrompido pelo que o externo nos vende. Vai ficar aqui de pendurada para toda vez que eu olhar, eu lembrar que eu também me corrompi. Então, é só o fato da gente ter essa consciência, da gente, sabe, se posicionar e olhar e falar, pera, eu quero, é para mim, faz parte do meu eu. Preciso. E essa sua frase que o Flávio colocou aí, que é bem importante. Para quem eu estou vivendo da forma que eu vivo hoje. É muito importante. É muito importante. Para quem eu estou vivendo da forma que eu vivo hoje. Se a gente entender ou responder essa pergunta que a Cíntia, que a Roberta fez, a gente já anda muitas milhas adiante. Porque no final a gente vai ver que muito do que a gente vive, do que a gente fala, do que a gente quer ter, do que a gente quer fazer, não é para gente. Não é para gente. Então, isso já alivia a ansiedade, certo ou não? Uma coisa engraçada que quando você fez esse exercício da respiração, a gente tem que abaixar, sentar a poeira, né? E o ansioso, não sei se você sabe, mas o ansioso fica fazendo a meditação, a respiração com o olho assim, né? Um aberto e um fechado. Para ver se vai acabar ou se já está acabando. Então, é importante a gente tentar baixar a adrenalina, principalmente no modelo desse, porque a ansiedade toma a gente de um jeito que nem na respiração eu consegui ficar 100% com o olho fechado. Tinha horas que eu abri e falava assim, epa, peraí, deixa eu dar uma olhada no que está acontecendo no mundo, na minha volta, né? Essa necessidade que às vezes a gente tem de querer controlar o mundo, né? E a gente não se entrega mesmo, né? E isso faz muito parte, por isso que é tão importante eu saber quem eu sou no mundo. Porque se eu sei, ok, eu sei que a minha personalidade ela tem esse quê, mas esse quê já está me prejudicando, eu começo a me trabalhar para ir do lado da luz, né, de quem eu sou, do lado gostoso, do lado que me traz as coisas boas, o bem-estar, a plenitude, e não só... E outra coisa, Maqui, tem muita coisa que a gente podia ficar falando aqui, mas um outro tema que eu acho muito interessante a gente trazer, já que a gente está falando da influência externa, é o quanto, hoje em dia, a gente vive de gurus e autoprofetas que eu tenho vontade de matar assim, metade deles, ou 70%. Que vem pregar que a gente pode todas as coisas, que a gente consegue tudo que a gente quiser, só você usar a sua mente que você pode, e aí a gente entra num nível de ansiedade e frustração enorme. Eu acho, sim, que a gente pode muitíssimas coisas, mas tudo, sabe? Pensa que o ano que vem você tem a casa que você desejou, o carro do ano, essa... Mas é que isso conforta o coração... Isso conforta o coração de quem tem essa necessidade de uma resposta ou de apertar um botão para as coisas se resolverem, né? Então, é muito mais fácil eu acreditar num suposto guru que me diz que eu posso o que eu quiser, né? É muito mais confortável para minha ansiedade eu falar, bom, ele está me dizendo que eu posso, então eu posso, né?
do que eu olhar para a situação real e encarar a situação de uma forma mais realista, né? Então, conforto, o ser humano quer esse conforto emocional. Isso. Você falou uma coisa, então, lembra lá que eu falei dos 4 pilares, a mente, o corpo, a alma e a sociedade. Uma das coisas que a mente, que é o pensar, que é o poder que a gente tem de reflexão, a gente tem abandonado, né? Porque é tanta informação que nos chega, a gente fica tão cansado de pensar nas questões do nosso dia a dia, do nosso trabalho, que a gente se desconecta de pensar sobre nós mesmos, né? E aí entra essa questão, onde, como eu não penso em mim mesma, eu não consigo me entender, o que eu faço? Eu compro essas coisas que me trazem um conforto imediato. Eu sempre falo que eu nunca vou ganhar muito dinheiro, porque eu não prego essa teoria de que as pessoas podem todas as coisas, porque eu não acredito nisso. Eu acho que é uma onipotência enorme que o ser humano quer carregar consigo, e o custo é muito alto. Né? Por quê? Porque as pessoas se frustram, as pessoas entram em depressão, as pessoas saem de alguns cursos de coaching, e amigos meus psiquiátricos falam, vocês são todos loucos de fazer isso com as pessoas. Falo, sim. Isso é muito... Desculpa, pode terminar. Eu tenho mania de... Não, e aí quando você num nível de ansiedade e de expectativa irreal, que a frustração e a depressão são segundo, terceiro passo, assim, óbvio. Né? Então, a gente... Isso é bem importante, porque na nossa categoria, né, os advogados, isso a gente comenta bastante no Jurídico Sem Gravata, que é uma das coisas que a gente bate bastante, que é nós somos como outros cidadãos quaisquer, né? Porque por muitos anos, né, desde o início da existência do advogado, o que é pregado é que nós somos seres iluminados, acima do bem e do mal, estamos sempre muito mais preparados para tudo, temos que ser muitíssimo bem-sucedidos, e nossos carros têm que ser os melhores, e o nosso escritório tem que ter uma escultura atrás milionária, uma biblioteca vasta, né? Isso que a gente foi criado. A gente tem que demonstrar todo o ser bem-sucedido, advogado bem-sucedido. E a gente tem hoje no Brasil 1.300.000 advogados. Não necessariamente 1.300.000 advogados serão bem-sucedidos, ou bem-sucedidos no modelo que a gente impõe. Ou serão bem-sucedidos naquilo que se imagina que é ser um advogado bem-sucedido. E as pessoas não aceitam a necessidade do outro. Às vezes, é a mesma história de quando a gente fala de carreira em Y, ou carreira horizontal, carreira vertical. Qual é a dificuldade que se tem de aceitar que uma pessoa não quer ser chefe? O perfil dela, ela quer ser técnica, que ela sentar, fazer o trabalho dela, escrever um parecer, pronto, ir para frente. A gente não aceita, a sociedade, e a gente também, como gestor, quando tem no time, né, uma pessoa que só quer fazer o trabalho dela, o técnico. A gente fala, essa pessoa não é ambiciosa, essa pessoa não tem vontade de crescer. E a gente impõe, a gente cobra dessa pessoa isso. E aí transforma aquela relação numa relação ansiosa, aquela pessoa que não quer fazer aquilo, se sente obrigada a fazer aquilo. E aí essa imposição externa, né, no íntimo dela, incomoda, dá ansiedade, porque ela se vê obrigada a fazer uma coisa que ela não quer fazer. Minha participação como psicóloga. Não, mas está perfeito, porque é isso, e depois a empresa, o que acontece? Aí a empresa pega essa pessoa que é técnica e põe para gerenciar pessoas. Aí ela perde um técnico e não ganha um gerente. Porque a pessoa não quer, a pessoa não sabe, a pessoa não tem aptidão, né? Quando a gente pensa nessa questão de autoconhecimento, obviamente que a gente também deve pensar na questão de propósito. Né? Qual é o meu propósito na Terra? O que eu vim fazer aqui? Para que eu estou aqui? Né? Qual é a minha função? Né? Se a gente olhar a natureza, como diziam os gregos, né? Os filósofos gregos, eles falavam que a natureza ela está perfeita, porque cada coisa faz exatamente o que tem que ser feito. Né? Então, a chuva vai chover, o vento vai levar os pólen para jogar sementinhas na terra, que vai crescer as flores, e aí a chuva rega, tudo
funciona de uma certa perfeição. E a gente não sabe o nosso propósito, então a gente ferra a nossa vida e o mundo, que a gente anda meio que na contramão. E isso é outro fator de ansiedade enorme, porque eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei por que eu preciso entrar nesse padrão de advogados que é vendido. A gente não pensa, a gente simplesmente, quando vê, a gente já entrou e já está no piloto automático e está vivendo. Sim. O ponto eletrônico que fica aqui no meu ouvido mandou eu parar de te interromper, então eu não sei o que eu faço, sabe? Estou falando. Ele me puxou. Tá esse cara que está falando no meu ouvido, ele é ansioso, ele é o número 2 aí no Enneagrama, ele é ansioso, manda em mim o tempo inteiro, não aguento mais ser mandada por ele. Flávio Franco, me deixa em paz. Mas o grande negócio aí, o que a gente precisa sempre ter em mente é a história de se tratar o seu eu. O Gustavo fez um comentário interessante aqui, ele colocou que o nosso eu é o nosso maior inimigo, né? Então, assim, vamos colocar a gente para ter cuidado com a gente. E quando a gente tem o cuidado com a gente, inevitavelmente a gente cuida da nossa ansiedade, né? Então, eu vou parar de te interromper, porque o Flávio já está brigando comigo aqui. É isso. Vou retomar a questão do contorno, né? Como é que a gente poder passar o contorno e não se contaminar com o que está fora? O que essas obrigações ou essas coisas impostas pela sociedade ou por nós mesmos, ou de repente que a gente vai criando como se fosse a solução dos nossos problemas, né? É fazer um exercício tão simples de perceber assim, o que de fato me deixa feliz, né? Se você perdesse, vou fazer outra pergunta aí. Se você perdesse tudo hoje, com qual a única coisa que você ficaria para você ser feliz? Olha, a Tânia e o Gustavo. A Tânia falou, quando estamos felizes conosco, a ansiedade vai embora. É isso, né? E a gente vai perceber que quanto mais madura a gente vai ficando, mais a gente percebe isso, que a felicidade ela está muito nas coisas simples do nosso dia a dia. E quando eu tenho ansiedade, eu deixo de viver o aqui e agora, e aí eu perco esse momento da plenitude. Então, eu vivo muito menos momentos plenos, né? Pensa na sua vida lá com seus 20 e poucos anos, os beijos namorados que a gente dava, né? Onde a gente fechava o olho, estava lá 5 minutos beijando e o mundo acabava. Por quê? Porque a gente conseguia viver o aqui e agora. E aquilo era plenitude. Porque a partir do momento que eu estou beijando alguém, ou estou vivendo um momento muito gostoso, e estou pensando assim, mas o que eu tenho que fazer daqui 5 minutos? Aí, amanhã eu tenho que pagar a conta, tá? Preciso ir no banco. Você já saiu daqui agora. Ou já entrou numa vibe de ansiedade. Então, o que nos faz viver uma vida plena, uma vida gostosa e saudável, é quanto mais a gente pode viver no presente. Não quero dizer com isso que a gente não vai planejar o futuro, mas é no presente que eu vivo a plenitude do aqui e agora. Se eu estiver aqui com você pensando amanhã, eu estou perdendo toda a parte gostosa que é poder vivenciar esse momento de estar fazendo aquilo que a gente acredita que é legal. Um dia você falou, você tem que se perguntar, você tem que pensar que eu estou aqui agora e estou feliz no aqui e no agora. Então, sempre puxar o nosso pensamento para o aqui e agora para não ficar nessa ansiedade do amanhã. Porque pensar o tempo inteiro no futuro, pensar o tempo inteiro no que vai acontecer daqui a algumas horas, daqui a alguns anos, minha ansiedade é o que vai acontecer daqui a 30 anos. E aí todo mundo da minha família dá risada. Porque você está pensando daqui a 30 anos? Porque é melhor pensar daqui a 30 anos. Mas não é melhor, né? Até porque eu acho que essa pandemia trouxe uma coisa bacana, que é a nossa finitude. A gente pode morrer amanhã, né? Eu acho, você sabe disso, algumas pessoas não sabem, mas ano passado eu tive um TEP, uma embolia pulmonar, eu podia ter morrido ali, a minha vida acabado ali. Então, a gente fica, por isso que eu falo, o futuro é só para a gente estar
para planejar alguma coisa para ele, não ficar lá, né? Porque essa preocupação me tira do aqui agora, que eu não sei se eu vou ter 30 anos. Amanhã eu posso pegar coronavírus e morrer, amanhã eu posso ser atropelada, posso cair do avião, sei lá, X. Né? Então, essa pandemia trouxe a morte para perto, que era uma coisa que os nossos avós, nossos bisavós viviam, porque as pessoas eram enterradas em casa, então a gente tinha essa proximidade da morte, e aí a gente se distanciou. Então, quando o Felipe fala lá do novo normal, né, eu também não sei se a gente vivia antes o normal, porque a gente está tão distanciado de algumas coisas que nos levam a algumas realidades, sabe, que eu nem sei se existe esse normal, ou se a gente já está distanciado do normal faz tanto tempo, corrompido por esse marketing que nos sufoca, corrompido por esse distanciamento da minha finitude, porque quando eu me vejo finito, que eu posso viver aqui agora, não vou ficar programando minha vida daqui a um ano, e eu esqueço que eu tenho um fim, e que amanhã pode acabar, e que está tudo bem. Então, eu preciso fazer desse momento aqui que eu estou com vocês o máximo, dar o meu melhor, é a minha excelência que está aqui. E aí a Luciana Freire, nossa amiga desengravatada, pergunta o seguinte: o que devemos evitar para não aumentar a ansiedade? Café, bebida alcoólica ou tudo bobagem? Eu voto na bebida alcoólica. Mentira, não bebo. Eu amo café também. Mas vamos lembrar da questão do corpo físico, né? Corpo, alma e mente e sociedade. A gente também tem corpo. E, obviamente, que tem pessoas que, para a cafeína gera muita ansiedade. A bebida alcoólica também. Então, a gente não pode esquecer. Por isso, o autoconhecimento. Né? Tem gente que, se beber café... então não vale falar assim, vou beber para esquecer, vou beber, não funciona. Não, você pode beber para esquecer, mas amanhã vai passar a bebedeira e você vai lembrar do mesmo jeito, não vai servir para nada. De novo, hein? Aí você bebe de novo e aí você tem outro problema, que é o seu vício com a bebida, né? Então, olha como é muito importante a gente se conhecer, porque o café pode não fazer mal para mim, não afetar em absolutamente nada, porque o meu físico, o meu organismo se sustenta super bem com a cafeína, mas eu posso ser muito fraca para a bebida. Então, tudo tem a ver... A gente precisa pensar que nós somos seres perfeitos, no sentido de que a gente tem células... Começa de novo, a gente tem que pensar... que nós somos seres perfeitos. Perfeitos. Advogados acreditam nisso. Não assim, no que a gente faz, mas no que a gente é, tá? Vamos centrar. No sentido de a neurociência e até os biólogos começam a falar que as nossas células, elas são muito inteligentes e elas sabem exatamente o que acontece no nosso corpo. Como que a gente reaciona, tem reações para alguns tipos de comida que a gente come, alguns tipos de bebida que a gente bebe. Só que a gente perdeu esse contato. Nem você falou, você não consegue nem respirar sem estar assim, ó. Como é que você vai ouvir a sua célula? Como é que você vai ouvir a tua alma, a tua emoção, os teus sentimentos, os teus pensamentos estão gritando? A gente se desconectou de nós mesmos. Então, isso é um fator que gera muita ansiedade. E a gente tem enfraquecido emocionalmente e psiquicamente, e os nossos pensamentos também, porque a gente já não se pensa, a gente já não faz reflexões sobre nós mesmos, isso enfraquece a alma. E quanto mais enfraquecido, mais ansiedade. Quando a gente, eu adoro, né, poesia, amo Clarice Lispector, e quando ela fala que a vida é um soco no estômago, eu acho o máximo. Porque não adianta a gente querer viver o conto de fado. Felizes para sempre não existe se a gente não trabalhar em cima dele, né? Então, as adversidades vão vir, e o que eu preciso estar fortalecido para ficar melhor diante da adversidade. Mas como eu estou desconectada do meu pensamento, de quem eu sou, do meu corpo, das minhas células, eu estou enfraquecido. Isso gera ansiedade. E eu não consigo resolver os meus problemas e eu adoeço. Olha, não tem remédio, né? Remédio? Tem vários. Não, tem remédios mesmo, te ajudar, mas é o autoconhecimento, tem que olhar. É a gente encarar a vida como ela é. Os fatos são esses. Todos nós, absolutamente todos os advogados, os psicólogos, os médicos, todo mundo na vida, os empresários, enfim, todo.
vão passar por frustrações na vida. E que bom que é isso. Freud fala que é através dos nossos traumas que a gente amadurece. Senão a gente seria eterno bebê. Mas eu tô madura demais, menina do céu. Né? Então, esse Freud sabia das coisas, me amadureceu. Cada dia que passa eu amadureço um pouco mais, tá uma beleza. O problema é que junto com o amadurecimento vem a ansiedade, desgraçadamente. É muito interessante, né? Porque não tem jeito, não adianta a gente achar que vai crescer, ou que vai amadurecer, ou que vai saber lidar com as situações só em mar calmo, né? A história do soco no estômago, né? É isso, a gente toma soco no estômago e a gente levanta e respira, e toma soco no estômago, levanta e respira. Então, eu acho que esses momentos que a gente tem vivido e não têm sido fáceis, os últimos anos não têm sido fáceis, né? Mas, de qualquer maneira, tem uma coisa boa em tudo isso. Muito mais se falou em autoconhecimento, muito mais se falou em ansiedade, muito mais se falou em depressão. Eu mesma, você é minha amiga de infância, você me conhece, tá cheio de gente da família aqui que me conhece, a Elise tá aqui, beijo, a Lissar, todo mundo da minha família que tá vendo, me sabe de mim, eu sou super dura, eu sou super generala, e fica querendo ser durona para tudo, não baixa a guarda, não transparece fragilidade, né? Mas é muito duro encarar tudo que se encara na vida. E graças a falar sobre assuntos como com você, de ansiedade, da depressão, de poder se mostrar frágil, né? O advogado também pode ser frágil. Porque nossa figura é uma figura, e aí você sabe bem, é uma figura de que precisa demonstrar muita confiança, e naturalmente embates em fóruns, em tribunais, né, eles são de embate de autoconfiança. Eu preciso ter uma autoconfiança muito grande no que eu faço, no que eu falo, eu preciso confiar na minha qualidade técnica, nas minhas peças, para ir lá e entrar em embate com o outro. Então, eu não posso demonstrar fragilidade. Esse é o advogado e é como a gente é formado. Só que, numa dessa, a gente não larga a couraça nunca. Né? A gente entra nesse personagem de pessoas extremamente seguras de si, fortes e firmes, e que não podem, em momento algum, demonstrar qualquer tipo de abalo, né? Então, o triste de tudo isso é a gente saber que pode demonstrar seus sentimentos, pode aparentar essa fragilidade emocional e mesmo assim continuar bem. Mas a gente precisa ter essa consciência, né? E se permitir essa consciência. E acho que acho que um ponto mais aí para acrescentar, para equacionar, é a gente pensar que fragilidade não é fraqueza, né? A gente ser frágil não significa que a gente é fraco, muito pelo contrário, porque quando eu olho no Eneagrama, é quando eu olho para aonde eu estou, né? Dentro da minha personalidade, se eu estou no ego, se eu estou na luz, e quando eu estou no ego, que é a sombra, quanto mais eu encaro essa sombra, que são as minhas fragilidades, mais forte eu fico, porque eu fico mais inteiro. Né? Então, quando a gente pode ir codificando isso no nosso cérebro, essas coisas começam a fazer sentido aqui dentro, eu fico muito mais fortalecido, e, obviamente, o espaço para a ansiedade diminui. Eu não vou abrir uma porta enorme para a ansiedade, porque a ansiedade, a depressão, todas essas questões desses transtornos psíquicos, eles estão muito associados às negações que eu faço de mim mesma. Né? Ou seja, eu sou tomado pelo meu inconsciente, ou seja, tudo aquilo que está inconsciente, que eu não quero ver, ou que eu estou negando, que eu não quero olhar de jeito nenhum, é exatamente o que vai me fazer fraco e não frágil. Porque se eu olhar para a fragilidade, eu fortaleço. O Jurídico Sem Gravata está dizendo exatamente isso. O Jurídico Sem Gravata, também conhecido como Flávio Franco. Fragilidade não é fraqueza. É isso.
Muito, muito bem colocado mesmo. A Elisa está dizendo bem colocado. Renata, Marçal, Humberto, tudo bem aí, gente? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, colocação? Porque a gente já está chegando naquela hora que a gente precisa ir encerrando, para a tristeza do nosso coração. Se não tiver ninguém mais querendo colocar mais alguma coisa, a gente vai aqui chegar para as considerações finais. Porque se eu acho que a gente vai ter que falar algumas vezes disso, viu? Até porque vamos fazer o desafio do Eneagrama, né? Você que conhece, você que está ouvindo, que conhece o Eneagrama, que já sabe qual é o seu número, aguarde, porque eu não sei o meu, e a Cíntia vai me passar o teste, e assim que eu fizer o teste, eu volto para vocês para contar o que deu. Mas se você quiser já dar um chute agora, coloca aí o número que você acha que eu sou. Você, Cíntia, que número você acha que eu sou? Eu acho que você deve ser um 8 com 1. E eu vou chutar assim. Aí esse já é muito chutado mesmo. Um 8, 1 e um 6. Tudo? Eu tenho 3 números? Na verdade, assim, a gente tem... O teste que a gente faz... Deixa eu mostrar. A Tânia está falando que eu sou 8. Assim, ó. Quando você faz o teste, é isso aqui que você recebe. É uma análise gráfica que a gente faz. E o que significa isso? Aí todos nós, né? Temos uma essência e 2 componentes mais fortes. Por isso que a gente muda, né? Durante a nossa vida. E o mais legal do Eneagrama é que ele é exatamente o mapa de como você está. Nem sempre no primeiro a gente consegue descobrir qual é a nossa essência, mas viver na essência é a coisa mais linda que a gente pode fazer para nós mesmos. É quando a gente consegue colocar esse contorno que a gente está falando. Eu já não me importo com o outro, já não me importo o que a sociedade diz, eu vou viver aquilo que eu sou, eu vou viver aquilo que eu quero, eu entendi o meu propósito, e aí eu vivo o meu propósito, não tem como não ser feliz. Por isso que os 10 passos da felicidade, para mim, é muito complicado, né? A gente lê 10 passos da felicidade. Não existe, porque o que funciona para você não funciona para mim. Mas quando eu entendo quem eu sou dentro da minha personalidade e vou começar a trilhar um caminho de busca disso, de mim mesma, eu sou muito feliz. Não tem como não ser. Você sabe que hoje cedo, um amigo meu que viu o post, né, formando da nossa live, ele falou o seguinte, que assim que ele resolveu abrir o escritório dele, ele já tem o escritório dele há 20 anos, sei lá quantos anos, e 15, e aí ele disse o seguinte, quando eu fui abrir, eu fiz meu Eneagrama, e foi divisor de água. Eu não entendi porque eu ainda não fiz o meu, mas as pessoas ficam interessadíssimas nisso. Mas porque eu que sou psicóloga há 23 anos, eu relutei muito para aprender o Eneagrama, porque eu falava, como é que assim, eu que não entendo tanto de personalidade, vai dividir a personalidade em 9? Não, mas não é isso, o Eneagrama é muito mais rico do que isso. Mas o fato de você entender qual é a pontinha do seu iceberg lá em cima, qual é a personalidade que rege todo o teu ser, isso é fantástico. É incrível, porque traz exatamente a reflexão com a consciência. E aí, eu tendo consciência, ninguém me para. Não vai ter marketing, não vai ter família, não vai ter marido, ex-marido, seja quem for, me dizendo o que eu tenho que fazer e quem eu sou na vida. E nem uma blusa de rosas vermelhas que vai te abalar, né? Não, isso aí foi nesse momento eu estava eclipsada dentro do Eneagrama, depois eu explico o que é isso. Muito bem. Olha, eu, de novo, não sei como te agradecer, porque é tão gostoso bater esse papo com você, que, assim, não dá vontade de parar, né? Então, de verdade, fico feliz por você ter aceitado o convite, fico feliz pelo pessoal estar assistindo. Então, Tânia, porque participou, Matheus, Renata, Humberto, Elise, Alissar, a Luciane, o Gustavo participou muito do assunto, Samanta, a Luciana Freire, Vivi Valverde, todo mundo, Renata, Paulo Brasil, todo mundo do Jurídico Sem Gravata, Daniela, queria agradecer todo mundo pela paciência de ouvir a gente, foi delicioso, mais uma vez, pessoal do Jurídico Sem Gravata em peso aqui,
Cecília também, a Cecília e o Ju também estão assistindo. Nayana também viu. Então, muito obrigada, Ci, de novo. Fica super à vontade para quando você quiser falar de novo com a gente, você me avisar que a gente te põe na telinha de novo. Tá bom, vai ser um prazer. E faz um questionário aí para ver o tema que o pessoal quer falar, quer conversar, quer bater um papo, sabe? Porque às vezes a gente tem tantas dúvidas sobre algum tema da nossa alma, da nossa personalidade, e às vezes a gente não tem muito com quem conversar. Eu acho que esse é um espaço que a gente pode abrir muitas portas para as pessoas tirarem pelo menos algumas dúvidas assim remotas, sabe? Que tem, que às vezes carrega tanto tempo, e às vezes uma luzinha no fim do túnel já te ajuda tanto, né? Então vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Super feliz. E grata mesmo, de coração. E outra, eu vou fazer o teste e volto para vocês com o resultado, para vocês rirem da minha cara ou não. Queria pedir novamente para quem está aqui assistindo a gente até agora que faça a sua inscrição no canal. Então, se inscreve aqui no YouTube, no canal do Jurídico Sem Gravata. Muitíssimo obrigada por estar até aqui, por ficar com a gente. E até a próxima semana com mais uma live na já tradicional quinta-feira às 19. Obrigada, até a próxima.